Bom, vamos falar sobre o desmatamento, aquela outra polêmica lá, né, da Amazônia. Toda vez que o presidente fala sobre aquilo, nossa senhora. Dá uma dor nas costas falar disso. Dor nas costas. O presidente afirmou que os dados sobre o desmatamento na Amazônia, que são divulgados pelo próprio governo, né, podem prejudicar acordos comerciais no país. Está tendo o duro aqui o pessoal técnico lá do INPE, né? Então, o pessoal tá brabo. Vamos dar uma olhadinha na reportagem, a gente comenta na sequência. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, convocou o diretor do INPE para esclarecimentos. Pediu dados consolidados sobre o desmatamento da Amazônia nos últimos 2 anos. A crise começou na sexta-feira, quando Bolsonaro questionou a divulgação de dados ambientais sem o consentimento dele. Há um enorme estrago para o Brasil. A questão ambiental, o mundo todo leva em conta. Outros países que estamos negociando a questão do Mercosul, ou até acordos bilaterais, nos dificultam com a divulgação desses dados. Então temos que ter responsabilidade. Os dados do INPE, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, apontaram um aumento de 88% no desmatamento da Amazônia em junho deste ano, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Bolsonaro levantou a suspeita de que o diretor do INPE estaria a serviço de alguma ONG. Numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo no fim de semana, o presidente do Instituto rebateu de forma dura as críticas de Bolsonaro. Ricardo Magnus Osório Galvão disse que o presidente tomou uma atitude pusilânime e covarde e que as declarações de Bolsonaro parecem mais conversa de botequim. Uma das críticas dentro do próprio governo é que, isolados, os números não representam a realidade da Amazônia. Um pico de desmatamento em um mês pode ser seguido de uma queda no outro. O desmatamento na Amazônia é calculado pelo programa chamado PRODES. O balanço geral do ano é divulgado entre novembro e dezembro pelo INPE. O último, de 2018, apontou um aumento de 13% na taxa de desmatamento em relação a 2017. Eu vou conversar com o ministro Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia, nós termos a compreensão exata das metodologias, da forma como isso é feito, quem faz, do jeito que faz, e também lembrar que o tema do desmatamento precisa passar pelo desenvolvimento econômico. Se nós não dermos desenvolvimento econômico para a região da Amazônia, para esses quase 20 milhões de pessoas que vivem lá, haverá sempre uma pressão do desmatamento ilegal sobre a floresta. Olha, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Sabe qual é o problema? O governo está querendo que primeiro passe os dados lá para o primeiro escalão para depois divulgar. Mas o problema é que esse mapeamento é online. Fica direto no site lá do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Então não tem muito o que fazer. Eu me lembro, não é prerrogativa do Bolsonaro, não, viu? Eu me lembro que no início dos anos 2000, acho que foi lá em 2003, o presidente Lula brigou com o presidente do IBGE. É quase a mesma coisa. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quando ele divulgou um resultado de tabulação do censo, do recenseamento lá, de que o Brasil lá, a maioria da população estava acima do peso, né? Tinha mais adulto obeso do que pessoas abaixo, né, do peso recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E o presidente Lula, naquela ocasião, foi para a televisão, para a imprensa, e falou também que aquilo é um absurdo, porque as pessoas tinham vergonha de falar que passa fome para o entrevistador, e foi um fuá, porque o cara do IBGE falou, pô, vocês estão acabando, desmoralizando o Instituto. Os recenseadores ficaram bravos também, falaram, não, a gente é que vai lá conversar com a família, sentar, ficar horas entrevistando, e vai desmoralizar a gente. Ou seja, o político não gosta de ver uma coisa que não está de acordo com o que o discurso dele está falando. E precisa aprender a confiar mais nos técnicos. A confiar e a entender que, olha, a fotografia não mente. Não, pode até, né? Se tem táticas aí que você mostra um movimento cheio de gente, você fecha a lente, aí só pega as cabeças, mas não é o caso. Não é o caso do INPE. Agora, eu acho assim, gente, hoje, né? Nós temos uma coisa chamada floresta tropical amazônica e que é de interesse do mundo inteiro. Desde que a gente descobriu, o homem descobriu, que a Terra é um sistema fechado e tudo que você faz, especialmente em áreas grandes, tem impacto para todo mundo e vai aí colaborar ou não para o equilíbrio do sistema. Ponto.
Então aí o mundo falou, opa, lá no Brasil tem isso que realmente é grande e é de importância para todo mundo. Agora, hoje nós temos o INPE com uma tecnologia que consegue monitorar online justamente para dar aos fiscais do IBAMA, aos fiscais ambientais, a oportunidade de interferir no ato. Para não ter que ficar com aquela história, mas foi o ano passado, se a gente soubesse, nós teríamos intervindo e tudo mais. Só que agora existe essa ferramenta. E se o governo brasileiro insistir em mascarar dados, o que eu não acredito, vai ser só para ele ficar sabendo? Tá, então tá bom, aí é uma coisa. Agora, se for mascarar dados, o que a gente vai ver daqui a pouco é o mundo tendo o próprio olheiro dele lá no satélite lá em cima fazendo esse monitoramento. Exatamente. Porque não vai estar confiando nos nossos dados mais, né? Eu quero entender, quero acreditar que o que o Bolsonaro está pedindo para que esses dados cheguem para ele primeiro é para ele poder estudar para não dar mais uma resposta besta como ele deu em várias ocasiões, dizendo que o desmatamento no Brasil praticamente não existe. O próprio Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, caiu nessa também. Né? Isso é uma bobagem enorme, né? Aí, se for isso, né, eu ainda acho que não precisaria ser assim, vem para mim primeiro. Mesmo porque não vai ter jeito de fazer isso. Mas se é para estudar, ótimo, presidente. Aí estude e tome medidas sérias. Porque realmente isso é um problema para o Brasil perante o mundo. Se o desmatamento não for contido ou não for limitado a um percentual aceitável pelo mundo. E o mundo, os cientistas do INPE aqui são meia dúzia se comparado com o restante dos cientistas do mundo. Todo mundo tem os seus. E eles vão botar alguma coisa para medir. Não, e é o que você falou, até a Embrapa, monitoramento por satélite, que tem sede aqui em Campinas, ajuda nesse mapeamento. Então, quer dizer, não é uma coisa que o cientista senta e inventa números. Não. É um acompanhamento em tempo real, com fotografia de satélite, com mapeamento, com drone. Então, não dá para ficar discutindo isso. Eu acho que o governo precisa parar de querer ganhar guerra de discurso. Ele precisa tomar atitudes, tomar posições. Né, Rose? Eu acho que sim. Em relação a essa questão do desmatamento, quando o presidente pede as informações antecipadas, a impressão que eu fiquei dá a impressão que ele quer não divulgar os dados, que ele quer impedir a divulgação dos dados, né? Se for negativo, você não divulga, se for positivo, você divulga. Isso pode ser um indício, né, de um governo totalitário. A gente não pode, gente. Transparência é o que tem que ter em todo o país. E aquilo que a Zezé falou, os dados do INPE, eles são feitos com uma divulgação em tempo real justamente para poder possibilitar para que os fiscais possam fazer a fiscalização. Então, assim, o presidente pode questionar os números, Sena? Pode, desde que ele tenha outros números para poder dizer que aqueles estão errados. Se ele não tem dados técnicos, ele tem que colocar a viola no saco e tentar uma reunião e tentar entender a metodologia, mas não insinuar que o INPE, que é um instituto respeitado tanto no Brasil quanto fora do Brasil, está a serviço de ONG ou de uma ONG. E se ele fala, ele tem que provar. Obviamente, depois o presidente veio a público e disse assim, eu dei uma certa exagerada. É lógico. Não dá. Não. Né? E outra coisa, Sena, e é uma questão, é o seguinte, ele não tem que estar preocupado se o dado está alto ou se está baixo. Ele tem que estar preocupado se o dado estiver alto em reduzir o desmatamento. Ele tem que estar preocupado em resolver o problema. Exatamente. E não ficar caçando culpados, procurando culpados, porque está divulgando que está havendo um aumento do desmatamento. E houve, sinto muito, houve um aumento do desmatamento. O que eu imagino, né? Sabe o que dá raiva? Eu já te deixo você falar. Não, pode falar. Sabe o que dá raiva desses governos? Assim, o Bolsonaro vem e fala, então, que os números estão exagerados. Lembra quando o Lula reduziu a renda per capita para poder mostrar que havia mais brasileiros entrando na classe média? Lembro. Gente, isso é estelionato.
estelionato. Isso é estelionato. Ô, gente, vocês se lembram da Argentina manipulando os dados da inflação para falar que a inflação estava mais baixa? Quer dizer, um monte de governo tenta fazer isso o tempo todo. Nós não vamos aceitar, nós não podemos aceitar mais isso. Não devemos, Sena. Então, essa fala do presidente dizendo que é para entregar e depois o ministro vem e chama o presidente do INPE para poder dar um puxão de orelha. O que é isso, gente? Pode falar assim. O que eu imagino, mas o que eu quero acreditar, não sei se eles têm essa expertise, né? Todo governo faz o que na comunicação a gente chama de tratamento da informação. Né, quer que passe o relatório para o pessoal se debruçar e falar, não, aumentou sim. Era o truque que o pessoal da antiga política fazia. Não, aumentou a criminalidade sim, mas eu estou vendo aqui que a polícia está trabalhando mais. Eu estou vendo nos números aqui que a polícia nunca prendeu como antes. Então eles sempre inventam um jeito... Aí de deixar positiva a informação. Ele trata aquela informação. Aí, se for isso... Tudo bem, porque ele não vai imaginar que ele vai conseguir conter uma coisa dessa, porque tem conselheiro, tem ambientalista, tem ONGs, tem um monte de gente monitorando isso. Não adianta ele falar que não aumentou se aumentou. Porque agora, se ele quiser tratar a informação, mas aí ele vai ter que jogar uma estatística lá que ele acha que é mais razoável e menos impactante, menos problemática para o governo, e vai ter que ver depois a reação de outros órgãos que vão soltar informação também. Mas talvez, imagino que talvez seja isso que o governo queira. Sabe? Mas o melhor é o que a Zezé e a Rose já falaram. Preocupe-se, presidente e equipe do presidente, com o fato de desenvolver políticas públicas para conter a onda de desmatamento. E não se a informação foi divulgada ou não tem sentido. Olha, um ouvinte nosso, o Tiago Moreira, ele disse o seguinte, que eu achei interessante. Ele falou, olha, o Bolsonaro, desde o início do governo dele, ele está vindo com umas coisas estranhas né? Contrárias à transparência que a gente conquistou a duras penas, não foi fácil, não. E aí ele se lembrou, inclusive, daquele decreto, lembra? Classificando informações sigilosas, ultrasecretas, secretas, né? E que aí o decreto acabou sendo derrubado, acho que pelo Congresso, obviamente. Mas para com isso. Exatamente. Isso daí a gente conquistou e a gente gosta de informação. Todas as informações claras, límpidas, para a gente saber para onde a gente está andando.